Já percebeu como algumas pessoas entram em uma sala e automaticamente conquistam o respeito de todos? E o mais impressionante, elas não dizem uma palavra. Elas não precisam de discursos, gestos grandiosos ou promessas vazias. O simples fato de estarem presentes já impõe respeito. Mas, o que exatamente essas pessoas fazem de diferente? Qual é o segredo por trás dessa presença poderosa? A resposta pode ser encontrada na antiga filosofia do estoicismo. Embora muitos associam o estoicismo à ideia de resistir ao sofrimento e manter a calma, ele também nos ensina algo fundamental sobre respeito. Não aquele tipo de respeito forçado ou conquistado através de palavras vazias, mas um respeito genuíno, que surge naturalmente da nossa postura e da maneira como lidamos com o mundo ao nosso redor. O estoicismo ensina que a verdadeira força não vem de gritar mais alto ou ter o argumento mais persuasivo, mas da capacidade de manter a calma, agir com integridade e escolher nossas respostas com sabedoria. Quando aplicamos essa filosofia em nossas vidas, começamos a atrair o respeito dos outros sem sequer precisar pedir por ele. Neste vídeo, vamos explorar como você pode adotar essa mentalidade e, em poucas palavras, se tornar uma pessoa que naturalmente atrai respeito em qualquer situação. Vamos mostrar que não é necessário brigar ou se impor verbalmente para ser respeitado. O verdadeiro poder está na calma, no autocontrole e na capacidade de viver com virtude. Ao final, você entenderá como conquistar o respeito não pela força das palavras, mas pela força do seu caráter. O estoicismo é uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga, mas suas lições continuam extremamente relevantes nos dias de hoje. De maneira simples, podemos definir o estoicismo como a arte de viver em harmonia com a razão, focando no que realmente podemos controlar e aceitando serenamente o que está além do nosso alcance. Ao adotar essa filosofia, aprendemos a cultivar a paz interior e a manter a calma, mesmo diante dos maiores desafios da vida. A principal ideia dos estoicos é que nossas emoções e reações não precisam ser determinadas pelas circunstâncias externas, mas pela maneira como escolhemos respondê-las. Isso significa que, em vez de nos deixarmos dominar pela raiva, medo ou frustração, podemos tomar um passo atrás e reagir de forma mais racional e controlada. Em outras palavras, o estoicismo nos ensina a ser donos de nossas emoções, não escravos delas. Os principais ensinamentos dos estoicos giram em torno de 3 virtudes centrais: a sabedoria, a coragem e a justiça. A sabedoria nos permite tomar decisões mais acertadas e viver de acordo com a razão, ou a coragem nos ajuda a enfrentar os desafios da vida sem medo ou desespero, e a justiça nos lembra de agir com equidade e respeito pelos outros. Essas virtudes formam a base de uma vida plena e bem equilibrada, onde o foco está em melhorar a nós mesmos e agir de maneira ética e controlada. Agora, como isso se conecta com a ideia de respeito? Quando você adota uma mentalidade estoica, o que acontece é que você começa a refletir essas virtudes no seu comportamento. Você se torna alguém que mantém a calma em meio ao caos, que age com dignidade e que, acima de tudo, escolhe as palavras e as ações com sabedoria. Esse tipo de comportamento, mais do que qualquer discurso, atrai o respeito dos outros de forma natural. Não é uma conquista feita através da força ou da persuasão verbal, mas da integridade da sua postura. Em resumo, o estoicismo não é apenas uma filosofia para encontrar paz interior, é também uma maneira eficaz de conquistar respeito. Por meio do autocontrole da virtude, você começa a emanar uma presença poderosa, que ganha a admiração e o respeito dos outros. Agora que você já entende os princípios básicos do estoicismo, vamos explorar como essa mentalidade se traduz em respeito nas interações do dia a dia. A grande questão é como uma filosofia que prioriza a calma e o autocontrole pode fazer com que os outros te respeitem. A resposta está em 3 elementos-chave: controle emocional, postura física e liderança silenciosa. Uma das pedras angulares do estoicismo é o controle das emoções. Os estoicos acreditam que, em qualquer situação, temos o poder de escolher como reagir. Imagine-se em uma situação estressante: você está em uma reunião importante no trabalho, um colega começa a provocá-lo ou a situação começa a sair de controle. A maioria das pessoas reagiria imediatamente com frustração, raiva ou até com impaciência. No entanto, o estoico dá um passo atrás, observa a situação com calma e reage de forma racional, não emocional. Esse controle emocional é fundamental para ganhar respeito,
pois transmite uma poderosa mensagem e você é capaz de lidar com situações difíceis sem perder o equilíbrio. Ao não reagir impulsivamente, você mostra que tem autocontrole e sabedoria, características altamente respeitadas. Em qualquer ambiente, seja no trabalho, na escola ou entre amigos, alguém que mantenha calma em momentos de tensão é naturalmente visto como uma pessoa digna de confiança e respeito. Outro aspecto crucial do estoicismo é a postura. Não estou falando apenas da sua postura física, mas da atitude que você transmite aos outros. O estoico se mantém firme, sem se deixar abalar pelos altos e baixos da vida. Isso não significa ser insensível ou frio, mas, sim, demonstrar força interior, confiança e estabilidade emocional. Quando você adota essa postura estoica, as pessoas percebem. Mesmo sem palavras, sua presença impõe respeito. Imagine um líder que, mesmo em tempos de crise, não perde a compostura. Ele ou ela não entra em pânico, nem tenta controlar tudo com mãos de ferro. Em vez disso, tomam decisões com clareza e mantêm uma postura firme, inspirando confiança e respeito. Essa é a verdadeira autoridade, que não vem da força, mas da calma e da sabedoria. Para entender melhor como essa mentalidade pode se aplicar, pensemos em dois grandes exemplos históricos, Marco Aurélio e Epicteto. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, foi uma figura admirada por sua calma inabalável, especialmente em momentos de crise. Ele sabia ouvir os outros e agir com prudência, mas sua força interior e tranquilidade diante das adversidades lhe garantiram respeito tanto como líder quanto como ser humano. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, também exemplifica como o estoicismo pode gerar respeito. Ele ensinava que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a dignidade e o autocontrole eram essenciais para viver com sabedoria. Através de sua postura calma e firme, Epicteto conquistou o respeito de seus seguidores, não por sua posição social, mas pela integridade de suas ações e pensamentos. Esses exemplos demonstram como, ao aplicar os princípios estoicos, podemos ganhar respeito não apenas pelas palavras que dizemos, mas pela maneira como nos comportamos. A força do estoico está em sua presença, não em seu discurso. Em suma, a mentalidade estoica nos ensina que o respeito é conquistado pela maneira como lidamos com o mundo. Quando você mantém o controle emocional, exibe uma postura firme e se comporta com dignidade, o respeito dos outros é inevitável. Agora que já vimos como o estoicismo pode gerar respeito em situações individuais, é hora de entender o impacto dessa mentalidade nas relações interpessoais. O estoicismo não se trata apenas de controlar nossas próprias emoções, mas também de como isso reflete e influencia as pessoas ao nosso redor. A calma e o autocontrole que cultivamos afetam diretamente como os outros nos percebem e como interagimos com eles, criando um ambiente de respeito mútuo. Quando você consegue manter a calma em situações desafiadoras, transmite algo muito valioso, confiança. Isso é fundamental para as relações interpessoais, especialmente em momentos de crise. Pessoas que têm o controle sobre suas emoções não apenas se tornam mais resilientes, mas também inspiram respeito por sua capacidade de lidar com os problemas de forma racional e equilibrada. Ao manter a serenidade, você cria uma atmosfera de respeito silencioso, onde os outros passam a perceber sua força interior, sem que você precise afirmar ou demonstrar isso de forma explícita. Imagine uma situação no trabalho, onde um colega está fazendo críticas pesadas ou tentando desestabilizar você. A reação impulsiva seria rebater ou se defender, mas um estoico opta por não reagir da mesma forma. Ao permanecer calmo, respondendo com respeito, você não apenas desarma a tensão, mas também conquista o respeito dos outros que estão observando. Eles percebem que você não se deixa levar pela emoção, e isso é algo que gera admiração. Uma das formas mais poderosas de conquistar respeito é por meio da autoridade silenciosa. A verdadeira autoridade não vem da agressividade ou do controle excessivo, mas sim da capacidade de se manter fiel a seus princípios, agir com dignidade e agir sem precisar gritar ou impor sua vontade. A postura de alguém que age com autocontrole, que não se deixa levar por pressões externas, transmite uma força muito maior do que qualquer demonstração de poder físico ou verbal. Em muitos casos, o respeito é conquistado, não pela imposição de regras ou pela capacidade de dominar os outros, mas pela forma com que você lida com as situações difíceis e como mantém sua própria integridade. Esse tipo de liderança é o mais respeitado porque é genuíno.
Pessoas que demonstram calma e sabedoria em momentos de estresse ou crise geram uma influência muito mais forte e duradoura. Pense em um chefe ou professor que, em momentos de crise ou em situações tensas, não perde a compostura. Eles não gritam ou se desesperam. Em vez disso, mantenha calma e tomam decisões racionais, demonstrando liderança pela sua postura. Este tipo de comportamento gera um profundo respeito. As pessoas ao redor não apenas confiam em sua habilidade de liderar, mas também se sentem seguras ao seu lado. Esse é o impacto da calma estoica nas relações, especialmente no ambiente profissional e em grupos sociais. Assim, podemos ver que o estoicismo tem um papel fundamental não apenas em conquistar respeito individual, mas também em melhorar a qualidade das nossas interações com os outros. Quando nos tornamos mais calmos e racionais, criamos um ambiente onde o respeito é mútuo e as relações se tornam mais equilibradas e saudáveis. Agora que você compreende o poder do estoicismo na conquista do respeito, a grande questão é como adotar essa mentalidade na prática. Como aplicar os princípios estoicos no seu dia a dia, especialmente quando as situações se tornam desafiadoras e suas emoções parecem querer tomar conta. Vamos explorar algumas práticas simples e eficazes para transformar a teoria em ação. O primeiro passo para adotar uma mentalidade estoica é integrar práticas diárias que promovam o autocontrole e a reflexão. Uma das melhores maneiras de começar é dedicar alguns minutos do seu dia à meditação ou à reflexão. Isso pode ser tão simples quanto sentar em um lugar tranquilo e respirar profundamente, permitindo-se um momento de calma antes de reagir a qualquer estímulo externo. Além disso, a prática da reflexão diária é essencial. Pergunte a si mesmo, ao final de cada dia, eu reagi com sabedoria hoje? Como posso melhorar minha resposta a certas situações? Esse tipo de autoanálise ajuda a fortalecer sua capacidade de controlar suas emoções e respostas, tornando o autocontrole uma segunda natureza. Uma das maiores lições do estoicismo é aprender a desapegar-se das reações externas. O que os outros pensam de você ou como eles agem não está sob seu controle, e se você se deixar afetar por isso, sua paz interior será destruída. Ao invés de buscar validação ou aprovação dos outros, os estoicos nos ensinam a focar no que podemos controlar em nossas próprias ações e reações. No dia a dia, isso significa que você pode decidir não levar para o lado pessoal as críticas ou os julgamentos alheios. Se alguém o desrespeitar ou tentar provocá-lo, em vez de reagir impulsivamente, você pode se perguntar: o que posso controlar nessa situação? A resposta é: em sua reação. Ao manter a calma e não reagir de maneira emocional, você não só se mantém no controle, mas também ganha o respeito dos outros. Cada desafio ou dificuldade pode ser visto como uma oportunidade de crescer e aplicar os princípios estoicos. Em vez de encarar um problema como um obstáculo, procure vê-lo como uma chance de testar sua capacidade de manter o autocontrole e agir com sabedoria. Quando você se depara com uma situação difícil, pergunte a si mesmo: como posso usar isso para praticar o estoicismo? Pode ser uma oportunidade de manter a calma em uma situação estressante, ou de lidar com a adversidade sem se deixar levar por emoções negativas. Por exemplo, se você estiver enfrentando um conflito no trabalho, ao invés de se envolver em discussões impulsivas, tente ver a situação como um teste para sua paciência e autocontrole. Isso não só melhora sua capacidade de lidar com o estresse, mas também gera uma imagem de alguém que pode ser confiável e respeitado. Adotar a mentalidade estoica no seu dia a dia não é algo que acontece de uma hora para outra. É uma prática constante, que requer paciência e dedicação. Porém, à medida que você começa a aplicar esses princípios simples de meditação, desapego das reações externas e transformação dos desafios em oportunidades, você começa a se tornar uma pessoa que atrai respeito naturalmente. A verdadeira transformação vem quando você começa a viver de acordo com esses princípios em todos os aspectos da sua vida, desde o trabalho até seus relacionamentos pessoais. Quando você internaliza o estoicismo, as pessoas começam a perceber a mudança em você. E, como resultado, o respeito que antes parecia distante se torna algo que você conquista de forma autêntica e sem esforço. Agora que exploramos como a mentalidade estoica pode ajudar a conquistar o respeito de maneira natural e sem palavras, é hora de refletir sobre o que aprendemos e como podemos aplicar tudo isso em nossas vidas.
O estoicismo não é uma filosofia distante ou difícil de entender, é, na verdade, um guia prático e poderoso para viver de maneira mais consciente e controlada. Hoje, vimos como a mentalidade estoica pode ser a chave para conquistar o respeito de maneira autêntica. Ao adotar os princípios de autocontrole, calma e sabedoria, você começa a exalar uma presença que impõe respeito, mesmo sem precisar fazer nada. Isso se traduz em interações mais equilibradas, liderança silenciosa e uma vida mais serena e focada no que realmente importa. Agora é a sua vez de aplicar o estoicismo no seu dia a dia. Comece pequeno, dedique alguns minutos para refletir sobre suas ações, desafie-se a manter a calma quando confrontado com desafios e escolha responder com sabedoria ao invés de reagir impulsivamente. Com o tempo, você notará que as pessoas ao seu redor começam a perceber a mudança em sua postura. Elas irão respeitá-lo não pelas palavras que você diz, mas pela maneira como você age e reage. Lembre-se, o verdadeiro respeito não é conquistado por palavras vazias ou gestos grandiosos. Ele vem da sua capacidade de manter a calma, agir com integridade e ser fiel aos seus princípios, independentemente das circunstâncias. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem de dentro, e quando você começa a praticar essa filosofia, o respeito se torna uma consequência natural de quem você é. Seja a pessoa que se respeita acima de tudo e, como resultado, o respeito dos outros virá sem que você precise pedir por isso. A liderança verdadeira começa com a sua própria paz interior e a força de um caráter inabalável.